A História do Brasil 1, texto 3, a formação da elite colonial do Brasil. Agora é o capítulo 4. Esse aqui é o capítulo que vai cair na prova, gente. Bom, o Recupero vai começar o capítulo 4 aqui, trazendo a figura do padre Antônio Vieira como crítico da empresa, a empresa colonial, a empresa de estabelecimento das pessoas aqui na Terra, que é o governo geral. Ele começa a criticar, o padre Antônio Vieira critica o governo geral por causa do modelo que ele usa, que é o modelo de escravista, né? Ele usa os escravos, então o padre Antônio Vieira vai criticar ele por causa desse uso de escravos. O padre Antônio Vieira também condenava a cobiça e a corrupção, que a gente tem que lembrar que a tia Maricléia falou que não é para ser entendido nos moldes de hoje, viu? Bom, aqui ele faz uma pergunta, e mais importante do que a pergunta que ele faz, eu entendo, é a gente perceber os tipos, né, de funcionários que a coroa enviava para cá, né? Ele fala, ele usa a expressão ministros, né, oficiais de justiça, ministros no sentido de que tinham um ministério a cumprir aqui, né? Então ele fala oficiais de justiça, oficiais da fazenda, oficiais da guerra, que eram os comandantes militares. E ele pergunta, né? A pergunta que ele faz é quantas dessas pessoas, né? A coroa vai enviar para cá para explorar toda a riqueza que tem aqui, né? E mandar para Portugal. O padre estava fazendo esse questionamento. Interessante, né? Como se a igreja na Idade Média não gostasse de terras, latifúndios, nem de riqueza. Mas tá, tudo bem. Ele faz essa pergunta. A minha percepção é uma hipocrisia dele, mas ele usa o pano de fundo, ele usa a desculpa de que está falando com relação à escravidão, mas no frigir dos ovos a gente sabe que é um pouco de dor de cotovelo por não ter se apossado da terra, não ser nem um dos caminhos, né, de se apossar da terra, porque como que a igreja vai se apossar da terra? Ela não é um organismo político, mas aí gera aquela dúvida. Então aí critica. Então, padre Antônio Vieira critica o governo geral, certo? Administradores, provedores, tesoureiros, escrivães, todos esses, é praticamente uma administração inteira que o padre está falando, né? Ele entra, né? Guardas, cortadores, trabalhadores, né? Quantos? Ele fala, quantas pessoas vai precisar para... o discurso dele basicamente é isso, né? Quantas pessoas vão ser necessárias para satisfazer, né, o desejo, né, de exploração da coroa? É uma pergunta que ele faz, retórica, mas é uma pergunta. Bom, o padre Antônio Vieira também criticava essa corrupção, como já foi falado, do funcionalismo da coroa. Mas o mais importante desse padre Antônio Vieira aí é um sermão que ele faz em Portugal, né, que ele tem o nome do sermão dele, é O Bom Ladrão. Então, né, o mais importante sermão do padre Antônio Vieira é feito lá em Portugal, e não aqui no Pará, não aqui nas ditas terras do Brasil. E aí nesse sermão ele faz aí uma série de... É um sermão bastante inteligente, né, que ele usa a língua portuguesa, né, a gramática, para explicar de quantas formas diferentes os ladrões estavam roubando esta terra, né, e explorando essa terra. Enfim, mas é só o discurso do padre. Segundo Recupero, quem vai fazer uma descrição bem desenvolvida, né, da estrutura administrativa colonial é o Caio Prado Júnior. E a análise do Caio Prado Júnior é uma análise pessimista, né? Ele diz que é o mais alto índice de corrupção e exploração e degradação, permissividade, enfim, vai por aí afora.
E ele vai abrir aspas e vai dizer que a administração colonial era monstruosa, ineficiente e emperrada, o que nós podemos entender hoje como burocrática. A burocracia da burocracia, né? Não especificamente burocrática. Ele usa a expressão burocrática, mas, o excesso da burocracia. Bom, o Caio Prado Júnior ele vai fazer análise de uma documentação feita no final do século XVI, que vai apontar uma infinitude de irregularidades, né? O relator, né, ele vai apontar inúmeras irregularidades. O Caio Prado Júnior faz essa observação. Quer dizer, isso entra em conflito com a primeira declaração dele. Então, talvez isso seja a exceção à regra, né? Numa administração completamente balbúrdia administrativa, né? Uma desorganização, é claro que tem toda aquela questão do anacronismo. Olha, também, presta atenção, hein? Vocês estão prestando atenção? Eu não estou dizendo que a versão de Caio Prado Júnior é uma versão objetiva e válida, é a versão dele. Nem o Recupero, que é o autor da obra, está dizendo isso. Todo historiador, ele olha para o passado, ele olha do presente para o passado. Então, essa era a forma, isso foi explicado em sala de aula, a tia Maricleia explicou, que não se pode olhar para aquela administração e esperar dela o mesmo nível de eficiência, tecnologia, conhecimento que nós temos hoje. Seria uma grosseria, uma arrogância, uma estupidez, uma ignorância muito grande da parte do historiador de hoje, né? Se ele quisesse investir dessas características, tudo bem, isso é problema dele, mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que olhar para o passado e enxergar essa balbúrdia, essa desorganização, essa corrupção não pode ser entendida nos termos atuais, certo? Para os nossos padrões, era realmente desorganizado. E no meio de toda essa desorganização, no final do século XVI, né, um dos oficiais desse sistema, ele vai fazer justamente uma crítica, o que prova que não era tão bagunçado assim. Existiam pessoas que tinham outras visões, né, de como administrar, de como fugir dessa balbúrdia que já estava se tornando contraproducente, tanto para a administração quanto para a coroa, né? Então essa é a observação que eu faço a respeito das palavras de Caio Prado Júnior e observando o que o autor está descrevendo. Então, o Recupero vai reforçar isso dizendo que essa balbúrdia ela era interrompida, não usa essa palavra, eu estou usando essa palavra, mas ele diz que essa balbúrdia ela era interrompida por um ou outro funcionário público que tinha uma visão mais condizente com o que era correto a se fazer, né? E não com esse joguete de interesses que havia aí, né, nas ditas terras do Brasil. Bom, o Recupero vai trazer uma informação interessante aqui a respeito dessa Babilônia administrativa do Brasil, das ditas terras do Brasil, né, da empresa de colonização, que é o governo geral, e vai trazer a informação de que não existe um estudo sistematizado da administração das ditas terras do Brasil, ou seja, nesse período, né, da companhia de administração da colonização, que era o governo geral. Eu estou falando isso repetidamente, igual o Tite Lobianco, né? Repetindo várias vezes a mesma coisa, mas é para fixar. Não existe um estudo sistematizado que possa dirimir todas as nossas dúvidas. O que existe de fato, segundo o Recupero, são estudos sobre um ou outro documentos que são mais importantes, um ou outro documento que é mais importante,
né? Então receberam um destaque maior e receberam aí um estudo por parte dos pesquisadores. Mas que ainda existe alguma obra, várias obras que não foram, várias obras que não foram estudadas ainda, né? Para que se possa fazer aí uma visão holística do que realmente era a administração da empresa de colonização brasileira, colonização do Brasil, né? O governo geral, no período do regimento de Tomé de Souza. Ele fecha aqui, o Recupero fecha aqui, você vai ter, né, alguns documentos, vai dar mais ou menos uma noção da história do Brasil e não especificamente uma história da administração, né? Existe um sem número de documentos aí que podem ser pesquisados mais ainda. E você imagina, né, um cara como o Recupero, para fazer um estudo desse, ele vai ler centenas e talvez milhares de documentos. E vai dizer que ainda existe, então quer dizer, o número de documentos que não foram estudados, né, podem chegar a casa até, sabe-se lá, dos milhões, né, ou dezenas de milhares, né, para ser bem mais preciso. Gente, para quem quiser se aprofundar nesse assunto aí, é claro, tem muita gente que vai querer, o Recupero traz a informação de um livro aqui chamado Fiscais e Meirinhos. Esse livro foi coordenado, segundo o Recupero, por Graça Salgado. E ele faz parte do acervo nacional agora, né? Bom, fazia quando o Recupero disse, eu não sei como é que está a situação agora, né? Depois de ter pegado fogo. Bom, enfim, deixa esse assunto para lá. A gente não sabe se atualmente, nos momentos de hoje, 2019, não, né, a dimensão da qual nós estamos falando, se esse livro, se o original, né, está lá. Mas veja bem, esse livro Fiscais e Meirinhos vai dar para você uma visão mais aprofundada do que era a administração. Com certeza esse livro deve ser lido nos setores de administração, né? Então tá bom. As graduações de administração. Então, esse livro vai fazer um apanhado geral da maior parte da documentação da administração, né, para poder entender como que ela funcionava. Mesmo assim, ele é ainda muito pouco, ainda face a tanta documentação, que me parece que tem algumas ainda nem foram catalogadas ainda. Não, foram catalogadas, mas não tem um estudo sobre elas. Milhares e milhares de documentos, né? Com certeza devem estar bem resguardados. Bom, mas é importante lembrar aqui que isso é um processo natural da administração. Após algum determinado tempo, esses documentos, né, depois de terem servido as suas funções, né, os seus objetivos, eles acabam sendo, eles se perdem, eles são destruídos, né, são jogados fora, são queimados. A cada 5 anos, né, as instituições queimam os seus boletins, seus documentos, enfim. Isso não era diferente daquela época. Então, a maior dificuldade ainda, mesmo com todos os documentos que sobraram, a maior dificuldade ainda é se ter acesso a documentos. Por mais que tenha documento, algumas informações realmente foram completamente perdidas pela ausência total de prova documental. Isso vai, consequente, impactar no estudo, né? Não vai ser impossível dizer como que era a administração naquela época, mas basicamente, com pouca informação que temos, é exatamente essa que foi passada aí, né, por Caio Prado Júnior e pelo Recupero. Então, aí o Caio Prado Júnior vai falar um monte, ele vai chegar à conclusão de que era um sistema, né, administrativo confuso, nada parecido com o que tem hoje, certo? Isso é bem mais próximo, isso é bem mais palatável. Ele traz uma nova informação que, olhando para o passado, né, olhando para a administração do governo geral, da administração do governo geral, ele diz que era basicamente um amontoado, ele fala isso, é interessante, ele fala isso, um amontoado de lei, de determinações, né, e na maioria das vezes pensada
pelo próprio administrador para a resolução daquele problema que estava ali acontecendo no momento, né? E decisões quase que individuais, né? E descentralizadas, com pouquíssima centralização de um administrador coeso, como existe nos dias atuais. Ele, em relação a esse amontoado, ele fala que as regras iam se acumulando umas em cima das outras. Por isso que ele fala esse amontoado, né? É regras que se acumulam. É regras mais novas que se sobrepõem às mais velhas, regras mais novas que, né, se fixam aí nas costelas das mais velhas. Ou seja, é como se fosse hoje, quer ver? A Constituição, ela é cheia de emendas, né? É basicamente isso, né? Não que houvesse uma Constituição administrativa, não, nada disso, mas as regras, elas estavam sempre recebendo adendos, né? Não era essa expressão, mas hoje na expressão atual seriam adendos, que dariam novas diretrizes de operação. A outra característica da administração no passado era que não havia um planejamento, né, em conjunto, semelhante ao que tem hoje. As competências, jurisdições, havia uma péssima divisão, né, dessas competências e dessas jurisdições. E o que vai causar, né? Quando nós temos isso é fácil de a gente ver até nesses filmes norte-americanos aí, nessa questão da jurisdição, né? Polícia de um lado torna a polícia do outro, cara, isso não é minha jurisdição, não, isso não é sua jurisdição. Enfim, havia choques por causa dessa dificuldade aí, né, de uma organização, uma centralização de jurisdições, né, e de competências. Havia choque entre personalidades poderosas, né, entre os interesses de cada instituição. Algumas vezes, os setores jurídicos, né, eles se chocavam com os interesses econômicos. E aí, quem que ia ter que resolver essa parada aí, né? Geralmente o governador, e às vezes levava anos para resolver, porque até ele comunicar o imperador, até ele comunicar o monarca, e o monarca trazer, né, mandar essa resposta de volta, talvez os próprios caras aqui já tinham se resolvido. Então, o que o Recupero vai falar é que, assim, é feita uma análise mínima da administração colonial, né, para evitar o anacronismo, para evitar falar besteira, falar coisa que não aconteceu, né? E não se pode dizer completamente que era não pode se dizer que a administração colonial era uma administração completamente incompetente. Não pode se falar isso não. É preciso fazer um estudo sério, mas esse estudo ainda não foi feito. Tem alguns livros, inclusive, que foi citado aqui, mas é necessário um aprofundamento maior para evitar o anacronismo. Mas o mais importante dessa fala aqui de Recupero trazendo o Caio Prado Júnior, que nós precisamos entender, é que o Recupero, ele não concorda com o Caio Prado Júnior, entendeu? Recupero discorda. Nós estamos estudando o texto do Recupero, então o Recupero traz o Caio Prado Júnior apenas como contraste daquilo que ele discorda. Ele não concorda. Ele discorda em 90%. Eu que estou taxando aqui por minha conta, mas pelo que ele está falando aqui, ele discorda em praticamente 90%. Mas ele não exclui o Caio Prado Júnior de tudo, não. Ele diz que, ele usa até uma palavra engraçada, ele diz que os estudos do Caio Prado Júnior servem basicamente como um esqueleto para nortear a sua pesquisa. Você, como pesquisador, como historiador, como pesquisador, né, você vai fazer a sua historiografia, ele diz que você pode usar o Caio Prado Júnior como um esqueleto, né, o estudo dele como um esqueleto, onde você vai montar a sua pesquisa. Bom, essa é a opinião dele, não é a minha opinião. A minha opinião é outra, não é importante.
né? Mas eu também acho que essa ideia do esqueleto é muito legal. Tem que se observar. Muito embora, se a tia Maricleia perguntar qual era a posição do recupero em relação a Caio Prado Júnior, você pode ficar, né? Não. Como é que era a administração? A administração segundo Caio Prado Júnior, é assim. Né? Segundo o recupero, o recupero, na verdade, ele não traz nenhuma informação a respeito da administração. A única informação que o recupero vai trazer é que não existem estudos aprofundados e aponta o livro sobre a administração que eu acabei de ler aqui agora. Mas ele não traz nenhuma informação, até agora. Agora para frente pode ser que ele traga, e ele traz o Caio Prado Júnior. Ou seja, ele diz o que não é basicamente um pecado filosófico, né? Ele diz o que não é, mas ele não diz o que é. Tá bom? Vamos ver se agora para frente, né? Nós estamos no 40.50 do áudio do texto dele. Vamos tentar entender da agora para frente o que ele vai dizer, o que é. Bom, e diante de tudo que foi falado aqui, a coroa sabe quem são as suas ovelhas, né? Então a coroa ela tem um pé atrás com a administração, muito embora ela elija as pessoas, coloque nas posições de poder, de administração aqui e tudo mais, conceda favores, conceda mercês, né? Não é Mercedes, não, Mercês. Algumas pessoas que estão no comando, mas infelizmente ela tem sempre um pé atrás com essa administração e não é de se deixar para trás. Lembra, na sala de aula, a tia Maricleia falou que não era bem assim, mas o recupero está dizendo isso sim no texto. Se você começar a ler o texto, né, os 42 minutos da sua leitura, você vai ver que ele vai falar exatamente isso. No capítulo 4. Capítulo 4 ele vai falar exatamente isso. Que a administração ela dava à coroa, né, uma insegurança. Uma desconfiança, na verdade. Aí é que mora o perigo, né? A gente coloca na prova o que a tia Maricleia falou, que não havia essa desconfiança, ou a gente coloca o que o recupero falou? Bom, eu vou colocar o que o recupero falou, né? Qualquer coisa a gente pede ajuda aos universitários. Então, agora, o recupero vai trazer duas figuras. Ele vai trazer a figura do Faoro, que é citado no livro. Ele vai trazer a figura de Laura de Melo e Souza, que cita o Faoro. Então vamos voltar. O negócio é meio complicadinho assim. O recupero vai trazer, ele trouxe a figura do Caio Prado Júnior, trouxe agora a figura do Faoro, que nem ele está citando, ele está falando que a Laura de Melo está citando o Faoro. E ele diz, e o recupero vai dizer, está dizendo, na verdade, que a Laura afirma que o Faoro diz que o Caio Prado Júnior diz que havia uma irracionalidade, ou seja, para Laura, Faoro está dizendo que a administração colonial era, de certa forma, irracional, tudo que nós vimos até agora. E o Faoro vai dizer que a administração era, na verdade, de forma racional, porque estava seguindo padrões e determinações, né, não encontradas em registros, mas da própria coroa. E onde é que esse Faoro vai basear suas afirmações de racionalidade? Ele vai analisar um punhado, né, uma gama de documentos econômicos da coroa e para chegar a essa conclusão, ok? Mais uma vez, são dois pontos de vistas, um do Caio Prado Júnior, um do Faoro, citado pela autora. E essas duas ideias, essas duas visões não são fatos históricos,
são apenas observações de formas diferentes de se olhar para a mesma coisa, certo? E nós temos que tirar disso tudo, nós vamos tirar mais à frente as observações do autor do livro, que é o Recupero, tá bom? É que parece, fica meio confuso, né? Surge uma hora a figura do Caio Brador Júnior, citado pelo autor do livro. Depois surge a figura do Faoro, citado pela Laura. E aí, caramba, o que a gente vai acreditar, né? Então é importante visualizar essas 4 figuras. Visualiza aí, viu? Ó, o Júnior, Caio Prado Júnior, visualiza o Faoro, visualiza a Laura e o Recupero. Entendeste? E o Recupero vai falar, olha gente, independente do que o Júnior falou e que o Faoro falou, nós podemos relativizar, ou seja, ele torna as ideias relativas. Então, se ele faz isso, no final das contas, ele está, de certa forma, refutando dessas ideias. Ele não, isso aí não é bem assim, não. É basicamente o que o autor do livro está falando, tá bom? A administração era confusa, ela era uma balbúrdia, ou ela era coesa e tinha uma linha administrativa, que por mais confuso que possa parecer, para o Recupero, essas duas ideias elas entram em conflito e se anulam, beleza? Eu acho uma grande perda de tempo você falar o que não é, e mais importante é você falar o que é. Até agora o Recupero não falou categoricamente como é a visão. Vamos ver se daqui para frente ele fala. Bom, parece que foi só eu falar que ele começou a destampar, falar aqui. Ele vai falar que a criação do Recupero, o autor do livro, vai falar que a criação do governo geral, ela não foi criada em nenhum modelo institucional lusitano, português, né? Não existe nenhum modelo, é uma coisa que foi criada especificamente para atender às demandas aqui das ditas terras do Brasil. E ele deixa bem claro que o interesse, o Recupero deixa bem claro que seu interesse não é estudar a administração, não é estudar a estrutura da administração colonial do Brasil, na figura, vamos dizer assim, jurídica, né, desta empresa de colonização que foi o governo geral. A intenção dele é entender como essa administração, na verdade, é entender como se formou uma elite colonial brasileira, né, através desse sistema dominatório, desse sistema administrador, para quem quiser, né? Não é especificamente estudar o sistema, porque até mesmo se fosse para estudar, né, a empresa de colonização, o título do texto não seria a formação da elite colonial do Brasil. Como o título do texto é a formação da elite colonial do Brasil, ele foca nessa formação. Ela teve, né, essa formação dessa elite, ela teve contato com essa administração. Balbúrdia ou não, confusa ou não, né? Isso aí já são outros aspectos que ele deixa de lado. Então, para mim é uma grande perda de tempo. Ele podia estar focando diretamente no estudo da administração, da formação, né? E ele fez isso muito brilhantemente durante todo o texto, mas esse pedacinho de texto aqui ficou meio chato. Tá, é a minha opinião pessoal, eu posso ter uma opinião pessoal. É um pouquinho chato da parte de ter que estudar o que não é, mas vamos continuar o texto. Bom, aqui o Recupero ele vai trazer uma informação
ele fala agora assim, a partir de agora vamos fazer tal a análise mesmo da formação da elite colonial no Brasil, e ele fala que essa formação dessa elite colonial, ela tem uma origem também na questão territorial e espacial, e como a gente vai ver. Ele fala que essa formação da elite colonial ela vai se dar em 3 níveis. Aqui, nesse momento, ele está falando da formação da elite colonial do Brasil. Né? Ele fala que isso se dá em três momentos, vai possuir 3 características diferentes. Gente, deixa eu colocar de novo aqui. Ele está falando da estrutura administrativa colonial que vai permitir, né, vai fomentar a criação dessa elite. Ele fala que essa estrutura colonial ela vai seguir mais ou menos 3 padrões, né? Vai ter 3 características. Ela vai se dar em 3 níveis. Ele fala 3 esferas de atuação, certo? Ele fala que vai haver uma administração ligada diretamente às cidades, uma administração local. E ele vai chamar essa de administração inferior, certo? E quando ele olha para as capitanias, ele vai ver uma administração intermediária, ou seja, nas vilas, uma administração local, uma administração que ele vai chamar de administração inferior, nas capitanias, uma administração intermediária, e ele vai olhar para o governo geral, né, como uma forma superior de administração. Isso é muito óbvio, né? Então, se a gente for fazer um comparativo com os momentos atuais, é basicamente, né, a esfera municipal, a esfera estatal e a esfera federal. Nós temos hoje, não é isso. Mas seriam rudimentos bem rudimentares né, do que seria a nossa administração atual. Gente, mas isso, segundo ele, não era uma lógica matemática progressiva, crescente ou decrescente. Não era bem assim não. Ele fala que algumas câmaras municipais, e a gente já viu isso em outros textos, né? Elas influenciavam, dada a natureza das suas questões políticas, administrativas e econômicas, elas influenciavam nas ações, nas deliberações das capitanias. Então, nem sempre a coisa vinha de cima para baixo. Como a gente já viu isso em outros textos, é só vocês rememorarem que vocês vão lembrar. É claro que as determinações elas partiam do governo geral, atingiam as capitanias e chegavam até os lugares, né? Mas algumas deliberações partiam da Câmara. Não que ela tivesse uma prioridade, uma prerrogativa superior, mas que o assunto exigia uma tomada de decisão pela Câmara, né, municipal, seria a Câmara, né, o Senado da Câmara, como a gente já viu no texto passado, e vai deliberar assuntos de competência da capitania. Mas acontecia, viu? Eu não vou ficar muito falando sobre isso não, porque a gente já viu isso em outras aulas. Para quem quer se aprofundar, né, prestar bastante atenção no texto, vai ver que algumas deliberações das câmaras de uma determinada capitania tomavam medidas políticas que acabariam tendo que ser cumpridas por outras capitanias, né? Isso também vai gerar mais para frente aí uma certa, né, rusga entre algumas capitanias, mas que vai ser administrada pela coroa. Mas não é o objeto desse tema aqui agora não. Inclusive com tentativas de subordinar outras capitanias às suas. Bom, o Recupero vai trazer aqui, ele trouxe essa visão política,
Ele trouxe a visão geográfica. É possível você ver, né, dentro da sua mente aí, quando ele vai narrando o texto, né, eu vou trazendo aqui para você o que ele vai narrando, você consegue visualizar a geografia das capitanias que você já aprendeu lá na quarta série com a tia Clecleia, não é verdade? Então, quando ele vai falando, você vai só montando aí os seus slides, né, dentro da sua mente. Então, ele trouxe essa visão geográfica, é uma visão que a gente já tem, né, desde criança, da quarta série. Ele trouxe uma visão política e ele está trazendo a visão administrativa. E agora ele começa a desdobrar essa visão administrativa, certo? Então ele vai trazer aqui a divisão. Ele vai agora entrar na divisão da administração. Lembra que eu falei para você que ele estava falando que não era? Agora ele começou a falar o que ele entende do que era. Ele fala que essa administração ela era dividida em... Ele começa falando, né, que essa administração ela era dividida... Ele começa focando no governo geral. Ele fala que o governo geral ele fazia parte dessa administração. Para ele, o governo geral não era a administração. Ele fazia parte do sistema administrativo. Olha que bacana. É o que eu consigo compreender que ele está dizendo. Pode até ser que ele não esteja dizendo isso. Mas eu entendo que ele fala que quando ele começa a elencar os elementos componentes da administração e ele inclui o governo geral, é óbvio que ele trata o governo geral não como o governo, mas como um dos componentes desse governo, que obviamente estava centralizado na mão da coroa. A gente vai estar sempre voltando nisso, né? É lugar comum, mas tem que falar. E o que seria esse governo geral, né? Seria uma espécie de poder executivo da época, né? Que vai centralizar nas suas mãos o poder da fazenda, o poder político, o poder econômico, a gestão das milícias. Por quê? Porque a gente usa essa expressão milícias, né? Porque naquela época era exatamente o que existiam, né? As milícias eram indivíduos sob um determinado comando e armados e tal, e eles estavam linkados aí aos interesses da coroa por ordem, né, por ordem da coroa, mas ligados diretamente ao governo geral. Nessa parte houve mais atrás a gente viu que essas milícias elas estavam ligadas aos grupos, aos donatários, né, as pessoas que chegaram aqui logo no início, que elas mesmas tiveram que serem, né, as próprias milícias, mas agora não, agora nós temos instituições que estão sendo criadas, não especificamente instituições como nós conhecemos hoje, mas grupamentos, né, de servidores, né, seriam servidores rudimentares, né, de servidores que estavam imbuídos da função da segurança. E a história entendeu por bem colocar o nome desses servidores de milícia, né? Não tem nada a ver com as milícias que nós conhecemos hoje. Não, na verdade eu não conheço milícia nenhuma, mas é o que se veicula, né, nos momentos contemporâneos. Outro ponto interessante aqui é que o Ricopeiro ele traz a informação, né, dessas milícias, mas ele também trata da questão da defesa. Então, nós podemos entender que haviam duas espécies de segurança, né? Uma bem provinciana, né, bem local, voltada para os interesses internos, voltada para a demanda da segurança interna. E existia uma outra espécie de milícia que era voltada para os interesses externos, né, da administração colonial. Bom, todas esses rudimentos de instituições, eles eram comandados tanto pela coroa quanto pelo governo geral. Melhor dizendo, eles eram comandados tanto pelo governo geral quanto pela coroa. Ou seja, a coroa não abria mão. É por isso que mais cedo eu disse a vocês que a administração
dessa empresa, que chamava-se o Governo Geral, ela era parte dessa administração. Ela não era a administração. E a estrutura básica era o provedor-mor, né, do governo geral, governador geral, tesoureiro, escrivão, né, e os provedores. Tinha também a figura dos feitores, dos almoxarifes, e todos que estavam subordinados a estes servidores, né, entre 300 mil aspas, né, rudimentares aí. Bom, finalzinho do parágrafo ele vai falar que a justiça, né, aí você pode se perguntar, mas como que era a questão da justiça? Nós também já vimos isso em outras obras, eu não vou ficar entrando muito em detalhe, porque nós já vimos que o cargo máximo da justiça, ele era o cargo de ouvidor. Ele era o responsável, o ouvidor. Inclusive, mais para frente, nós também já vimos isso, mas vai dar, né? Vamos ver mais um pouquinho. Para quem ouvir esse áudio aqui, não tendo ouvido os outros áudios, não ficar completamente perdido, né, com relação a isso. Mas basicamente é o seguinte: na justiça, nós vamos ter a figura do ouvidor. O ouvidor-mor é o cargo máximo, né, da justiça. Contudo, esse cara, ele não vai ser eleito, na verdade ele vai ser escolhido, é um cargo de confiança. Não tem concurso público ainda, né? Não tem concurso público ainda, então veja bem, não da forma que nós conhecemos hoje, mas ele é um cara que tem conhecimentos de direito, né? Muitas das vezes bacharel, já tinha faculdade de direito, né, na Europa, a gente sabe disso, mas esses indivíduos, eles são escolhidos especificamente ou pelo governador, nomeados pelo governador para exercerem cargos na capitania, ou eles eram escolhidos pelos próprios donatários. Tinha donatário que tinha poder suficiente para, eu quero esse cara como meu representante jurídico aqui, e o governador simplesmente endossava esse pedido e a coroa deliberava favorável. Bom, então o que vai acontecer? A coroa vai criar um tribunal chamado Tribunal da Relação. Esse Tribunal da Relação, ele vai funcionar como uma espécie entre Portugal e Brasil. Ele vai ser criado lá em Portugal, certo? A sede dele vai ser em Portugal. Por que Portugal vai criar isso? Porque vão surgir ao longo da história, vão surgir muitas demandas jurídicas, que isso vai acabar, Portugal vai ser obrigado a criar uma instituição, um órgão para cuidar de todas essas demandas. Como aqui na colônia tem a figura do provedor-mor, do ouvidor-mor, ouvidor, hein? Justiça é ouvidor, política é provedor, mas tendo a figura do ouvidor-mor, Portugal vai criar a figura, né? Então tem que criar um cargo acima do ouvidor-mor. E o cargo que vai ser criado em Portugal é o cargo do ouvidor geral. Ele é o cara que ouve, aos quais todos os ouvidores-mor estariam submetidos. Então, cada capitania possuía um ouvidor-mor. Entre vários cargos de provedor, nós temos aí o cargo de provedor-mor dos defuntos e dos ausentes. Ele cuidava aí, né, dos encargos das pessoas falecidas junto às suas famílias, né? Enfim, era basicamente isso aí. Bom, na sequência do texto ele vai dizer que a instituição
institucionalização, né, a gente vai ver que sempre, até esse momento, até o final do século XVI, ou seja, até o final de em torno de 1590, não se poderia falar em exército. Então, se em algum momento do texto, eu por engano falei, né, em exército, até 1590, eu tenho quase certeza que não, mas só para precaver, não há que se falar em exército, não há que se falar em instituição militar. Aqui no Brasil, nas ditas terras do Brasil, até 1590 não havia isso. A partir do século XVI, a partir de 1590, é que vão acontecer, né, vão começar a surgir os rudimentos de uma instituição militarizada, institucional, não grupos não institucionais como as milícias que haviam. Por isso elas eram chamadas de milícias, porque elas não eram institucionalizadas pela coroa, nem pelo governo geral. E é correção aqui, gente, é no final do século XVI, hein? A institucionalização vai acontecer no final do século XVI. Claro, 1590, tá certo, né? Correção, continuo falando certo. Enfim, no final do 16, né, na transição do 16 para o 17, todas essas milícias, essas milícias armadas trabalhando em prol da coroa, do governo geral, né, em prol das capitanias, elas vão receber aí um favorecimento da institucionalização. Bom, e qual é o nome que vai se dar, né? O texto, ele não faz, o Recupero não dá nenhum destaque no texto para essa palavra que eu vou usar aqui agora. A palavra é ordenança. Ordenança, né? As ordenanças militares. Então elas saem da ilegitimidade, né? Não da ilegitimidade, porque era aceita, né, e fomentada pela coroa, mas ela sai da marginalidade, ou seja, estar à margem de, e passa a ser uma instituição, né? E essa instituição recebe o nome de ordenança, ordenança militar. Bom, então na virada do 15 para o 16, a coroa vai enviar um batalhão de soldados aqui, um batalhão de militares aqui para as ditas terras do Brasil, com a função, com a missão de institucionalizar essas milícias, de institucionalizar esse grupo de guerreiros que eles estavam marginalizados, né? Até porque nessa época não havia essa expressão, né? Marginalização é uma criação moderna, nós criamos isso na modernidade para poder entender a exclusão social, enfim, mas esse não é o tema da aula. Então esse batalhão, na virada do século, vai vir para cá, né? E vai vir composto de soldados e oficiais. E esses oficiais vão formar novos oficiais e vão criar os rudimentos de um regimento já institucionalizado, hein? Virada do 15 para o 16, a administração vai criar a ordenança militar, que são que vai ser a institucionalização, né, das milícias e a sua conversão, a sua transformação, a sua modelação, né, em forças públicas. Pública não no sentido da res pública, porque isso ainda não existe. Olha, nós estamos em 1600, hein? Vai querer falar res pública não, que você vai tomar na cabeça. Enfim, né? Uma administração militar
não, uma instituição militar subordinada à administração colonial, beleza? Aqui ele faz uma paradinha, a gente já falou um monte sobre a institucionalização, né, das milícias em ordenanças e tal. Aí ele muda bruscamente, dá uma guinada aqui, e ele também fala da institucionalização do padroado régio. Isso é muito importante, o padroado régio, ele é muito importante no processo, né, porque nós estamos estudando o processo de formação da elite colonial do Brasil. Então, entre todas as coisas que nós vimos, nós podemos destacar aqui a figura, na verdade, quem está destacando é o Recupero, tá bom? Eu só estou fazendo os comentários. É o padroado régio. Ele destacou a administração colonial, destacou a questão dos engenhos de açúcar, da regionalização, da territorialização, do avanço, logo no início do texto, na parte 1, do avanço para o interior, né, da criação dos engenhos. Ele não aborda diretamente aqui a questão da escravatura, mas é óbvio que os escravos, os índios, num primeiro momento, os índios foram subjugados a trabalharem como escravos, depois que entra aí o processo de escravização do africano, mas ele não trata diretamente disso. Mas enfim, são todos esses temas, né? Aí passa agora por último a institucionalização das milícias, e agora ele entra no padroado régio. Ele está trazendo vários pontos, se você acompanhar, né, vários tópicos que são importantes para você compreender pontos chaves dessa formação da elite colonial do Brasil. Bom, e esse padroado régio, o que era? Era uma instituição de clérigos, de padres, né, do clero secular, que estavam subordinados à autoridade régia. Tanto os do clero secular, tanto o clero secular quanto o clero regular. A gente sabe aí das aulas, né, das pesquisas, que o clero secular era aquele que estava ligado aí às paróquias e tal, e tinha o clero regular que estava ligado mais a Roma, né, mais ao bispado. Então tem diferença, mas ambos esses cleros, né, esse clero dividido nessas duas partes, na verdade, ele estava subordinado à coroa, e a coroa é quem nomeava, quem determinava, quem escolhia, quem pagava, quem financiava, quem subsidiava, na verdade, né, todo esse sistema para que eles trabalhassem para os interesses da coroa. A gente vai ver, né, lá na formação na verdade, a gente vai ver lá na Vida Privada, que é um livro que ele fala especificamente aí sobre a instituição religiosa, né, no Brasil. A gente vai ver por que a coroa ela está instituindo o padroado régio aí na virada de 1600 aqui. Por quê? Já para fazer o controle, porque nesse livro, né, o José Matoso, ele vai falar, né, dos processos inquisitórios, dos porquês que a igreja estava aqui, qual era a função, né, que tipo de instituição era essa, a igreja, né, no Brasil, como que essa igreja ela tinha trabalhado em Portugal nos últimos 300 anos, né? Ele faz uma abordagem mais ou menos assim. Então, a gente já sabe que a igreja era a máquina repressiva do Estado, que ela fazia o controle, a fiscalização, né, e a vigilância dos cidadãos, especificamente dos fregueses, né, como era chamado os portugueses aqui, para que
as coisas caminhassem do jeito que a coroa queria. É óbvio que nem sempre aconteceu assim. Então, quem que a coroa vai mandar para cá? Ela vai mandar para cá a Companhia de Jesus, os jesuítas, né? Ele vai, os jesuítas eles já estavam aqui há algum tempo, já estavam aqui sim, fazendo aquele trabalho com os indígenas e tal. Mas agora, com a instituição do Padroado Régio, foi institucionalizada a presença dos jesuítas no Brasil. E é aí que a coisa começa a ficar cabeluda para quem não é muito católico. E é claro que a Companhia de Jesus, né, os jesuítas, eles vão trabalhar em prol do crescimento da coroa. É claro que eles vão puxar algumas sardinhas para os lados deles, alguns latifúndios. Eles também vão ter escravos. O Rico Pedro não está tratando disso aqui, mas o José Marcos ele trata na vida privada, entendeu? Então, mas basicamente eles eram funcionários régios. É uma espécie de contratados. Bom, eu, numa licença poética, poderia dizer que eles eram os mercenários religiosos, trabalhando para o clero, né? Então, eu tinha adiantado aqui, mas ele vai falar, ele está falando aqui agora, né? O Rico Pedro está falando, né? Inclusive estou ouvindo a voz aqui dele, ó. Ele está falando exatamente que a igreja tinha um papel de controle das populações, já foi falado. Mas o que ele traz de novo é o seguinte, ele traz de novo a ideia de que eles veiculavam, eles justificavam a sua existência como instituição, a conversão dos povos, né, ao catolicismo. Essa era a justificativa deles para estarem aqui. A gente sabe que no underground, e não só veladamente, mas, né, através dos vários processos inquisitórios, né, que são públicos, a gente sabe que a intenção deles aqui era exatamente o que eu falei no início. Era vigiar e dominar, né, e fiscalizar a vida privada, o que nós entendemos atualmente, ou diariamente, como a nossa vida pessoal, nossa vida íntima. Mas o Rico Pedro ele não vai entrar especificamente nesse debate. Ele só fala da criação do Padroado Régio como... Ele tem uma abordagem política, né? O Rico Pedro tem uma abordagem política. Ele fala, uma das instituições, né, que ajudou na formação da elite colonial do Brasil foi a Companhia de Jesus. E é óbvio que foi, porque rica também, né? Ela também, com poderes e subsidiada, ela ajudou a formar a elite colonial no Brasil, não só especificamente, né, em todo o trabalho que envolvia o lance da Inquisição, né, mas também na sua ritualística, né, cotidiana, cristã, de cristianização, né, daqueles que não eram cristãos, que seriam os índios e os africanos, e também os africanos mais à frente, e uma espécie de espionagem, né? que também acabaram se favorecendo com relação a isso. Mas o Rico Pedro não fala, isso aqui é só o tio Marcelo que está falando. Então aí o Rico Pedro vai fazer um breve discurso aqui sobre a hierarquia de administração, né, onde ficava o cargo maior era o bispo da Bahia. Ele tinha prerrogativas, né, sobre todos os outros bispos do Brasil, né, e abaixo deles estavam todos os vigaristas. Não, os vigários. Marcelo, presta atenção. Aí ele vai entrar aqui na questão da prelazia. O bispo da Bahia vai criar, né, duas prelazias, aonde eles vão ter uma atuação referente. Na verdade, essas prelazias elas davam para o administrador, o clérigo que estava administrando, geralmente um bispo também, uma certa independência em relação ao bispo da Bahia, tá bom?
mas essa certa dependência ela tinha também um limite, não era uma independência total. Bom, é Recupero que está falando, gente. Ele diz que lembra que ele falou, mas a gente estava falando agora há pouco, de que não existe, o estudo não era focado na administração, mas ele acaba postulando aqui. Eu falei que ele estava falando tudo que não era, e agora ele não falava o que era. Bom, ele, de vez em quando ele emite um ou outro parecer, e um desses pareceres dele aqui agora é que ele afirma de que não havia uma setorização, basicamente o que ele diz é que a centralização do poder administrativo da colônia estava na mão do governador geral. Tudo fluía para ele, o poder fluía dele sobre todos os administrativos, e não havia uma separação. Então esse clero secular, essa companhia de Jesus, era uma ordem religiosa, mas ela estava, junto com agora a recém-criada milícia e todas as outras instituições que trabalhavam junto, dentro da própria governança. É claro que a Companhia de Jesus ela tinha o link de subordinação à administração do governo geral, mas ela tinha os seus prédios fora, assim como as milícias, assim como agora não se fala mais em milícia, nessa questão. Depois daí vão haver outras milícias, mas em outros contextos, isso é óbvio. Mas ele fala dessa criação dessas ordenanças, Então é óbvio que se é para defender a costa, então vai ter os fortes, vai ter os quartéis, afastados do centro, da centralização, dos prédios onde funcionava o governo geral, do prédio onde funcionava o governo geral. Isso é óbvio, entendeu? Então, mas mesmo assim não tinha muita distinção, não. As instituições elas se mesclavam. Então é possível que nós encontremos, por isso que havia conflitos de poder aí que a gente acabou de falar, Muitos quartéis tinham os capelões, tem até hoje, entendeu? Então a autoridade do capelão, hoje atualmente, dizem que o capitão, não tem certeza, que o capelão tem o posto de capitão. Um capelão é um padre que tem um posto de capitão. Ele é um oficial, ele não é um praça. O capitão é um grande posto, Então esses indivíduos eles estavam sempre entrelaçados. O tesoureiro da administração militar ele estava ligado, subordinado diretamente ao ordenamento econômico, fiscalização econômica e alfandegário. Então, mas mesmo assim ele podia trabalhar dentro do quartel. Eles eram enviados para todas as outras instituições, entre aspas, Então, o que ele quer dizer com isso? Era uma massa de servidores com características de serviço, naturezas de serviço diferentes entre si, mas trabalhando às vezes no mesmo. É como se diz hoje, É tipo uma força-tarefa, uma coalizão, é como se fosse uma unificação de vários segmentos. É basicamente isso. Se eu não conseguir transmitir para vocês o que eu estou pensando, vocês me desculpem, mas é mais ou menos isso que eu consigo entender. E vocês vão entender melhor ainda, porque vocês são pessoas inteligentes e vão fazer suas inferências a respeito disso. Mais uma vez aqui o Recupero destaca aí o acúmulo de funções. Nós já vimos nesse e em outros textos, capitães de capitania podiam acumular várias outras funções. Destaque-se aqui nessa questão aí do acúmulo de funções que o bispo de Salvador ele ocupou várias vezes o cargo de governador interino quando isso era necessário. Bom, aqui ele falando ainda sobre essa questão do acúmulo de cargos e tal, ele fala aí que o comandante que lutou contra os holandeses, ele cita aqui o bispo, ele fala aqui
do acúmulo de funções que o bispo Dom Marcos Teixeira fala. Ele não está falando do bispo especificamente, ele fala do acúmulo de funções. E ele fala que nesse acúmulo de funções, como era comum esse acúmulo de funções, ele cita o exemplo do bispo, entre outros, que ele cita aqui, eu escolhi esse, do bispo Dom Marcos Teixeira, que em 1624... além de todas as funções do bispado, ele ainda vai comandar os exércitos para lutar contra os holandeses, para expulsar os holandeses das ditas terras do Brasil. Detalhe, 1624, essa guerra aconteceu na Bahia, tá bom, gente? Gente, aqui o próximo tema é a montagem da administração. Agora sim, nós vamos entrar praticamente no estudo da administração no período imediatamente após a criação do governo geral. Só que eu vou fazer isso na próxima fita, ok? Então tá bom, até lá.